A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da ADEB, Assembleia de Deus em Balsas. Eu me chamo Marissa, sou da Igreja Assembleia de Deus Monte das Oliveiras da área 6 e este é o nosso programa De Olho na Lição. O nosso objetivo é ajudar você, professor, a entender melhor a sua lição. Mas antes de darmos início à nossa lição, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e deixar aquele joinha para estar nos ajudando. O tema desse trimestre é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem. O comentarista é o professor Ezequias Soares e hoje nós estaremos falando da lição de número 11 do dia 16 de março de 2025, cujo tema é A salvação não é obra humana. O texto áureo vai nos dizer, não é pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvo pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática vai nos dizer, a salvação é um ato da graça soberana de Deus e pela misericórdia de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe está baseada no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Meus amados irmãos, a salvação vem pela graça por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ela não é dada pelas obras que nós fazemos e nós estaremos decorrendo isso ao longo dessa lição. Nós somos salvos pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus se materializou na forma de homem e se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. E não há outro caminho senão a Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é a vida. A introdução da nossa lição ela vai estar abordando que o apóstolo Paulo ele vai estar falando na carta a Efésios, capítulo 2, sobre a natureza decaída do ser humano, sobre a restauração da aliança de Deus com o homem e também ela vai nos mostrar que não é pelas obras humanas, pela nossa bondade, pela nossa compaixão que nós seremos salvos, mas sim por intermédio do Senhor Jesus Cristo, através da graça do Senhor e pelo trabalhar do Espírito Santo. A salvação sobre a graça é o primeiro subtópico. A salvação sobre a graça de Deus. O primeiro ponto vai estar falando sobre a descrição do estado espiritual humano. O apóstolo Paulo ele dá início à carta aos Efésios falando sobre a natureza caída do homem, mostrando para a gente a situação que o homem chegou ao se afastar de Deus com a queda lá no jardim. E ao longo do tempo essa situação só foi se agravando, como mostra o apóstolo, e ele até cita que nós andávamos, somos filhos da ira, somos pecadores, estamos distantes de Deus. A humanidade, conforme a queda de Adão lá no Jardim do Éden, só foi piorando e se afundando cada vez mais no pecado, se distanciando de Deus, mas o Senhor Jesus veio como homem, se entregou na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. O segundo subtópico vai falar mortos em ofensas e pecados. Quando o apóstolo Paulo fala mortos em ofensa e pecados, ele não está usando a forma literal da palavra, mas sim de uma forma metafórica. Ele está querendo dizer que nós seres humanos estávamos distante da presença do Senhor nosso Deus, afastados devido à natureza pecaminosa que nós fomos desenvolvendo, conforme fomos nos afundando no pecado, conforme nós fomos nos distanciando da presença do Senhor, nós fomos ficando mortos e ofendidos em pecados. Mas isso não quer dizer que nós estamos afastados de Deus de uma forma totalizada. Ao contrário, estamos afastados por estarmos afundados em uma natureza pecaminosa, em uma natureza caída, voltada para as vontades da carne. Entretanto, a partir do momento que nós nos afastamos dessa vida pecaminosa, confessamos a Cristo como Salvador, nós passamos a sermos libertos dessa natureza caída e pela graça do Senhor, pelo trabalhar do Espírito Santo, nós voltamos à presença de Deus e somos libertos e recebemos o direito à salvação por intermédio do Senhor Jesus e pelo trabalhar do Espírito Santo. O terceiro subtópico vai dizer a exegese dos versículos 8 e 10. É de forma literal que o apóstolo Paulo deixa muito claro que a salvação ela vem por meio da graça, por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo trabalhar do Espírito Santo. E qualquer outro ensinamento que vá contra essa palavra está errado. Ele está fora do contexto da palavra de Deus. E mais à frente nós estaremos estudando alguns pontos assim. A porta é Jesus. O caminho que conduz à salvação é somente Jesus Cristo. Não há outro caminho. Quando Deus ele fez com que Jesus viesse para se
entregar pelas nossas vidas, ele se fizesse homem sendo 100% Deus e sendo 100% homem, como já foi abordado na lição de número 7, ele enviou o seu filho para que ele viesse morrer por nós, nos dando o direito à salvação. E a porta é Jesus, como já foi citado anteriormente, e não há outro caminho. E qualquer ensinamento que fuja da Bíblia Sagrada, que fuja das Sagradas Escrituras, ele estará indo contra a palavra do Senhor Jesus. Não é pelas nossas obras, não é pela nossa bondade, não é pela compaixão, não é pelo bom comportamento que nós seremos salvos. A salvação não é uma recompensa dada ao ser humano por ele ser bom, ser bondoso, ser fiel, ser obediente a Deus. São frutos do Espírito Santo, como é citado no livro de Gálatas. É uma conduta que nós, como cristãos, devemos ter. Isso não é uma recompensa que deve ser dado por eu ser bonzinho, por assim dizer. Vamos para o segundo subtópico: as soteriologias inadequadas da antiguidade. Nós temos aqui 3 subtópicos que vão falar sobre o reencarnacionismo, o galacionismo e os gnósticos. O reencarnacionismo é uma soteriologia que ela ensina que as pessoas, após a sua morte, a alma sai do seu corpo e ela vem em um outro corpo se reencarnando, ou seja, a sua alma ou a sua essência. E essa pessoa vai continuando esse ciclo até ela encerrar, por assim dizer, a sua missão. Entretanto, a Bíblia mesmo nos mostra que ao morrermos, a nossa matéria, ela se acaba, o nosso espírito ele vai ao encontro de Cristo. Os galacionistas, eles eram legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo, que pregavam que para que nós fôssemos salvos, nós deveríamos obedecer à lei e seguir de forma rigorosa os ensinamentos de Moisés. Entretanto, meus queridos, a verdade é que nós não somos justificados pelas obras da lei. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, como é citado no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Somente pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus é que nós seremos salvos. Já os gnósticos, eles têm uma visão dualista do universo. Eles ensinam que a humanidade ela possui o bem e o mal, e que eles brigam entre si pelo domínio do ser humano e da própria natureza, e que ao brigarem entre si, aquele que ganhar, ele vai governar, por assim dizer. Ele também ensina que para sermos salvos, nós precisamos passar por um processo evolutivo, se espiritualizando, e conforme eu for evoluindo espiritualmente, conforme eu for crescendo, eu vou me tornando um ser espiritual. E ao me tornar um ser espiritual, atingindo os propósitos que me é designado, eu receberei a salvação. E aqueles que não atingirem esse propósito, que não se tornarem seres espiritualizados, serão seres materiais. E esses seres materiais ficam do lado de fora da salvação. Eles precisam descobrir o sentido da vida aqui na Terra, que propósito devem atingir, se espiritualizar para poderem ter direito à salvação. Passando para o terceiro ponto, as soteriologias inadequadas ensinadas nos dias atuais. Nós estaremos abordando 3 tipos de soteriologia. A primeira, ela nos diz que se as minhas boas obras forem maiores que as más, eu tenho direito à salvação. Automaticamente ela está querendo dizer que eu sou salvo pelos meus méritos. Eu, conforme a minha conduta, a minha postura, aquilo que eu faço, a bondade do meu coração, é que eu receberei a salvação. E como já havíamos citado anteriormente, não somos justificados pelas obras, mas sim pela graça do Senhor, pela salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai nos dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é pela graça do Senhor que seremos salvos, não pelas boas obras, não pela boa conduta, não pela fidelidade, não pela fé, não por ajudar ao próximo. E isso são frutos do Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo habitando em si, ele tem bons frutos, ele tem o que oferecer para o seu próximo. Isso não é um quesito, irmãos. A salvação ela não é uma dádiva que deve ser paga. Eu tenho boa conduta, então sou pago com a salvação. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sou salvo pela graça, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pelo trabalhar do Espírito Santo. A porta é Jesus e não há outro intermediador. A segunda soteriologia, ela vai nos ensinar que a terra será restaurada e que um grupo de pessoas irão habitar nessa terra e que um outro grupo, ungido e
separado, habitará no céu reinando juntamente com o Senhor Jesus. Ele também nos ensina que quando o ser humano morre e não tem direito à salvação, automaticamente a matéria dele se acaba, a alma dele é destruída e assim vai. E não é assim que as coisas funcionam. A palavra de Deus nos deixa bem claro que nós não reencarnamos, assim também que o nosso espírito não é destruído. A matéria, quando ela morre, ela fica nessa terra. Ela sim é destruída, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele vai ao encontro do Senhor. E nós temos que nos apresentar a vida que nós tivemos aqui, se for uma vida com Deus, se foi uma vida sem Deus. Mas a graça do Senhor é quem nos salva. Novamente ressaltando, não são as obras de bondade, de longanimidade, de obediência, de fé, são frutos do Espírito que um cristão deve ter. O terceiro ponto, ele vai estar falando sobre uma salvação, segmento religioso, o terceiro segmento religioso, ele vai falar sobre uma salvação generalizada. Aqueles que seguem esse ensinamento automaticamente serão salvos, se eles obedecerem a Cristo, se confessarem, se pregarem o Evangelho, se orarem fazendo imposição de mãos, eles serão salvos. E aquele grupo que não é adepto desse sistema religioso, ele passará por um processo de castigo. Após ele ser castigado, ele receberá a salvação por não ter anteriormente confessado a Cristo como Salvador. Mas, novamente, a salvação, irmão, ela é individual. Ela vem pela graça do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Jesus. E qualquer outra ideologia que ensine fora disso, ele está totalmente equivocado. O Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu gostaria de citar uma curiosidade bíblica. A salvação, ela não é algo automático. Nós estamos falando a respeito da salvação, que Jesus é o intermediador, que é pela graça do Senhor, que o Espírito Santo trabalha, que nós somos transformados por intermédio dele, mas ela não é automática. Não é eu confessei e aceitei a Cristo, pronto, automaticamente eu sou salvo, portanto nunca mais perderei a salvação. Irmão, isso não existe. Primeiramente, para mim, ser salvo, eu primeiro tenho que renunciar a mim e às minhas vontades, assim como diz a palavra do Senhor. Depois, pegar a minha cruz e seguir a Jesus Cristo. Há um processo de renúncia, de libertação, de abrir mão do meu querer, das minhas vontades, de me deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida, de buscar a presença de Deus, de ler a palavra, de jejuar, de aprender sobre Deus e me achegar ao Senhor através da oração, através do jejum. Não é simplesmente hoje eu confessei a Cristo, hoje eu aceitei a Cristo, pronto, eu sou salvo, nunca mais perderei a minha salvação. Não é assim que as coisas funcionam. É um processo que vai ao longo das nossas vidas, sendo aprimorado, por assim dizer, até nós nos encontrarmos com Cristo ou até mesmo quando Jesus voltarmos. Para fazer a conclusão da nossa lição, eu gostaria só de ler a conclusão dizendo: entendemos que somente pela graça é possível se chegar a Deus. E isto é um ato soberano de sua graça e bondade e a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Meus amados, a graça do Senhor, ela nos dá direito à salvação. Intermédio é Jesus Cristo. Não há outra porta senão essa. E qualquer ensinamento que nos ensine sobre reencarnarmos por não termos terminado o nosso propósito na Terra, ou termos que fazer boas obras para ter direito à salvação, ou até mesmo que, se não andarmos segundo a vontade de Deus, o nosso corpo será destruído e eu não vou prestar conta de nada após a morte, isso vai contra a palavra de Deus. O intermédio é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Um forte abraço, espero que eu tenha lhe ajudado e que o Senhor venha te abençoar. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus e não esqueça, de olho na lição.